Seja muito bem-vindo ao canal Rota Espiritual. Canal esse que não tem a pretensão de te apontar o caminho, mas de mostrar alternativas religiosas e alternativas espiritualistas para você escolher o caminho que você quer seguir, tá bom? Eu sou Gilvan Arruda, produtor digital, e dividindo a bancada comigo, como sempre... Ele fala de um jeito como sempre que eu fico até assustada. Tipo assim, como sempre, meu Deus, não aguento mais ela. A Van tá aqui. Gente, olha que assunto legal hoje. Bom, eu sou muito suspeita para falar porque eu sou apaixonada nesse assunto, né? Vamos falar sobre bruxaria. Olha que maravilhoso. Bom, todos os assuntos são legais, é que eu gosto muito desse. Bom, estamos aqui com Yuri Gregório. Ele é consultor intuitivo e o assunto hoje é bruxaria. Yuri, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Sou muito feliz que você tenha aceitado. Vamos lá? O que é bruxaria? E como você define, Yuri? Eu que agradeço o convite por estar aqui falando sobre um assunto que eu sou particularmente apaixonado também, Vanessa, e é um assunto que tem tanto para oferecer, né? Como foi falado no início, né? Não é para convencer ninguém, mas para apontar alternativas, e a bruxaria é uma alternativa válida para a exploração da nossa espiritualidade, da nossa transcendência, que é algo natural do ser humano, né? E, bom, definir a bruxaria é uma coisa bem complexa, viu, gente? Porque não existe uma única bruxaria. Existem bruxarias, a gente pode falar assim. Desde o começo da civilização humana, a gente tem registros arqueológicos, no Egito, por exemplo, de pessoas que utilizavam das crenças das religiões assim, mais tradicionais, né, dos deuses e deusas das religiões mais tradicionais, com fins pessoais. Então, nós temos no Egito umas tabuinhas de argila, onde as pessoas escreviam o nome dos deuses, as invocações pro nome dos com o nome dos deuses, colocavam seus nomes ou os nomes de quem elas queriam abençoar ou atingir e quebravam essas tábuas no chão. Elas são chamadas de tábuas de maldição. E os arqueólogos descobriram que elas eram muito comuns. Inclusive, nós temos vários talismãs e amuletos dessa época, também feitos em bronze, em prata. Então, o bronze era mais comum, muito espalhado. Isso em todo o mundo, né? O Egito só para dar um exemplo. Então, as pessoas sempre utilizaram os deuses, as deusas, para conseguirem o que elas querem, e isso se tornou algo humano, um fenômeno humano. A bruxaria moderna, que é o que a gente conhece hoje no Ocidente, ela nasce na Grã-Bretanha com um estudioso, um autodidata chamado Gerald Gardner, e o Gerald, ele começa a querer conhecer as bases da cultura bretã antes dos cristãos, pré-cristã. E ele começa a fazer várias investigações e com isso ele entra em contato com um cara que estava muito em voga naquela época, que se vocês ainda não ouviram falar, devem procurar aí, pesquisar no Google, que é o Aleister Crowley. O Aleister Crowley, que era parte de uma ordem chamada Golden Dawn, e ele ajuda o Gerald Gardner a entender melhor, né, e a procurar fontes, etc., até que ele disse que encontrou um coven, que é um grupo de bruxas tradicionais, e que essas bruxas passaram para ele esses conhecimentos, tanto da presença e da influência da deusa e do deus, e ele então cria uma vertente da bruxaria chamada Wicca. A Wicca começa a se espalhar e se torna um fenômeno que a gente chama New Age, aí, um fenômeno muito forte, e hoje, quando a gente fala em bruxaria, geralmente a gente está se referindo ou à Wicca ou à bruxaria tradicional, que é aquela que é passada de mãe para filha em algumas famílias, né? Na Itália, a gente tem esse fenômeno da bruxaria familiar, onde a mãe ou a avó passa para as filhas esse conhecimento de como fazer os feitiços, de como criar talismãs e de como utilizar os deuses e deusas com propósitos e fins familiares. Então tem muitas bruxarias diferentes, e eu particularmente me
iniciei na Wicca, né, especificamente. E eu penso que deva haver uma ligação também com a maçonaria, no sentido de que eles têm na alquimia e também uma coisa de feitiço, uma coisa de conhecimento dos elementos. Tem alguma relação? Não tenho não tem nenhum tipo de exploração religiosa ocidental que de alguma forma não tenha sido influenciada por essas ordens secretas, né? Não especificamente ou necessariamente a maçonaria, muitas vezes pela Rosa Cruz, mas que estão interligadas, né? E sim, a bruxaria moderna, ela tem um forte elemento maçônico, um forte elemento da Aurora Dourada, né? Que é essa ordem do Aleister Crowley, da Telema, que foi a ordem que ele mesmo criou. Então, a gente tem aí várias fontes e esse aspecto alquímico, esse aspecto mais hermético que a gente fala, né? Mais esotérico, não exotérico, é muito parte do que é a maçonaria. Inclusive, a gente tem os juramentos, a gente tem as cargas, que a gente chama, que são documentos, né? Com poemas em nome dos deuses e das deusas que são muito semelhantes a alguns rituais e documentos da maçonaria. Que bacana. Como que você entrou, se envolveu nesse mundo? E longa história, hein? Adoro! Cadê a imagenzinha? Senta que lá vem a história. Vanessa, olha. Porque é um assunto assim, você fala bruxaria, o pessoal já acha que é aquelas mulheres com o nariz cheio de verruga, aquele chapeuzinho, aquela roupa preta, apesar que eu adoro essas coisas. Eu também, eu amo Halloween, apesar de saber que isso não é bruxaria. Eu amo Halloween também, eu amo. Aliás, a gente tem que pensar sobre o Halloween, eu quero ver vestido de bruxa. Olha lá, pronto, me convidem, eu venho a caráter. Ah, sério? A gente sabe que isso é propaganda da igreja, né? Mas é uma associação natural que a gente faz às bruxas, exatamente porque na Idade Média, essas mães, essas mulheres, que geralmente eram as parteiras das vilas. Então, nós tínhamos um grupo muito influente nessas regiões, né, antigamente, que eram essas parteiras, que conheciam, inclusive, quais eram as plantas que tiravam a dor e também quais eram as plantas venenosas. Então, elas eram mulheres de um conhecimento e de um poder que ameaçavam um pouco a hegemonia, né, a força, o poder da igreja. Então, por isso que começou essa propaganda tão forte, tão negativa, apontando as bruxas como sendo feias ou maldosas, o que elas, na verdade, nunca foram, né? E minha história com a bruxaria começa dentro da igreja evangélica. Que legal! Por incrível que pareça, eu fui criado como batista, né? E toda meu primeiro contato com a transcendência, com a espiritualidade, vem de dentro do protestantismo. Eu estudei teologia dentro desse contexto, e então fui fazer seminário teológico, isso já faz bastante tempo. E aí, durante o seminário teológico, nós temos uma matéria chamada Religiões Comparadas. E dentro dessa matéria eu comecei a estudar também muito sobre psicanálise junguiana. E uma coisa, por incrível que pareça que esses elementos não estão nada conectados, eles estão todos. E Jung fala muito sobre alquimia, fala muito sobre hermetismo, e aí veio até mim o tarô, e eu comecei a estudar o tarô. Nisso, eu comecei a estudar alguns livros, e um dos livros que chegou até mim, que foi um dos livros que mais me influenciou, e ainda até me influencia, foi um livro de um autor, aqui de São Paulo mesmo, chamado Claudinei Prieto. O Claudinei é um cara que é um dos grandes divulgadores da Wicca no Brasil. E ele escreveu esse livro chamado Religião da Deusa, eu lembro até hoje. A minha edição tinha uma capa preta com uma imagenzinha da deusa mãe, né? Que é uma das divindades celebradas dentro da Wicca. E eu comecei a estudar por mim mesmo. E a partir daí eu fui estudar um outro livro que eu super recomendo aqui para vocês que têm interesse nesse assunto, que é A Dança Cósmica das Feiticeiras, que é da Star Rock. Um livro fantástico, principalmente para quem tá sozinho nesse caminho, né? Eu me iniciei como um bruxo solitário, a gente passa por um processo iniciático que dura 1 ano e 1 dia, uma roda completa, né? Que a gente chama, celebra algumas celebrações diferentes, que nós chamamos de esbás e sabás, diferente do calendário, né? Comum do calendário cristão.
E depois você então se apresenta para essas divindades como um bruxo, e aí sim você está iniciado na bruxaria. Lembrando aqui que eu estou falando de uma vertente, né? Nem todas as vertentes da bruxaria você vai ter iniciação, você vai ter todo esse processo. Essa já é de uma bruxaria que vem influenciada da maçonaria, da Rosa Cruz e de outras ordens iniciáticas. E foi aí que eu comecei, isso mais de 16 anos atrás. Nossa, mas ele tem 16 anos, aparentando agora. Tô falando, as bruxas não são velhas de verruga no nariz. Na hora tá? que ele falou, eu pensei, mas a gente lembrou 16 anos atrás. Faz mais ou menos isso. E foi incrível, porque eu comecei a entrar em contato não só com aspectos religiosos diferentes daquele que eu tinha tido como criação, né? Eu também entrei em contato com aspectos da minha própria psique. Então foi quase que uma investigação e um autoconhecimento, descobri talentos e habilidades que eu não tinha. Inclusive tá falando aqui hoje, eu era uma pessoa bem tímida, apesar que eu falava na igreja e tudo mais, mas era uma pessoa bem tímida para me expressar, e eu ganhei muito disso. Muito veio, né, dessa investigação e autoconhecimento que a bruxaria me trouxe. Então eu super indico, se você aí quiser saber mais, leia esses livros, é interessantíssimo. Eu achei legal duas colocações que você fez, e eu acho importante explicar para as pessoas, porque muita gente não tem conhecimento e acha que esoterismo é coisa de gente, né, alternativa, aquela coisa toda. Mas a palavra esoterismo e exoterismo, as duas coisas referem-se a filosofias fechadas ou abertas. E só isso. Né? Então, simples todas assim. as sociedades que são mais secretas, né? Elas estão dentro desse contexto. Nada mais disso, não é uma coisa externa. Sim. E a segunda coisa que você colocou, o fato de você ter feito teologia na Igreja Batista. Né? Porque muitas pessoas não sabem, mas as igrejas cristãs tradicionais mais antigas, elas têm o mesmo nível de seriedade que o catolicismo tem na formação de seus padres, né? Que lá eles fazem teologia e filosofia. Na Igreja Batista, Adventista, Presbiteriana, essas mais antigas, o pastor também tem que ter uma formação, né? E muito exigente, viu? Muito exigente. Quando a gente fala de pastores, pastoras, etc., às vezes a gente se esquece que nessas igrejas, pelo menos mais tradicionais dentro do protestantismo, eles têm uma exigência de currículo muito grande. No seminário você estuda não só teologia e filosofia, você estuda psicologia, você estuda antropologia, eu estudei arqueologia bíblica, grego, hebraico, aramaico. Então, assim, é um estudo muito profundo e é maravilhoso, viu, gente? Hoje eu não me considero mais um batista, mas eu super recomendo para quem faz parte dessas religiões que entre em contato com a teologia, que vai estudar teologia. E quanto à primeira colocação, que você falou muito bem, né, do que é exotérico e o que é esotérico, a gente precisa lembrar também por que esses grupos se fecharam. Né? Por que a bruxaria também se tornou algo fechado? Se antes era uma coisa comum e as pessoas praticavam sem medo, tranquilamente, e depois se tornou algo fechado, e isso depois também as ordens herméticas, como a maçonaria, a Rosa Cruz e outras, por causa da perseguição. Então, por causa de uma perseguição política, econômica, social e religiosa, esses grupos se fecharam. E aí, a partir disso, né, que eu acho muito engraçado, é que as pessoas criaram muitos mitos em torno dessas sociedades. Nos covens, por exemplo, acredita-se que se faça sacrifícios humanos dentro de lojas maçônicas, o que é um absurdo. Qualquer maçom sério vai poder te dizer que nada disso acontece. Na verdade, ele nem vai dizer, porque não vai nem se importar com a opinião. Eles já estão tão acostumados. Mas essas ideias, o perigo dessas ideias é que elas fomentaram no decorrer da história popular, né? E muitas perseguições ao ponto da violência. Então, hoje em dia a gente está numa sociedade bem polarizada e infelizmente isso está acontecendo muito forte também na cultura. Uma coisa é na política, mas na cultura também está muito forte, e boa parte desses grupos vem sendo
difamados novamente. Por exemplo, os maçônicos, a gente ainda ouve essas bobagens sobre Esses bodes absurdos, e né? etc. Então é importante lembrar isso para todo mundo que está acompanhando, que nada disso acontece nas sociedades fechadas. São sociedades onde as pessoas se reúnem para estudar, para conversar sobre os assuntos. Elas estudam, sim, astrologia, numerologia, simbologia, psicologia, né? Tem seus rituais próprios, tem suas divindades próprias, mas são pessoas como você e eu, e ninguém né? Isso que a gente vê como aberração, às vezes, acontecendo, são, assim, que podem acontecer tanto no meio cristão quanto fora dele, são realmente aberrações, são fora da curva, e nenhuma das sociedades esotéricas ensina esse tipo de coisa. E isso você pontuou muito bem. Eu acho que bom. Espero que sim. Eu acho que a gente, por conta dessa polarização, dessa mente fechada, normalmente quem condena é quem não estuda. Sim. Primeiro. Segundo, aquele que diz que tem Jesus no coração, quer matar o outro irmão porque ele é diferente, é outro absurdo completo. E o terceiro ponto é exatamente esse. O fato de que eles não se fecharam porque eles faziam coisas erradas, mas porque eles estavam sendo perseguidos. Exatamente. O que é um absurdo também, né? Exatamente. Lembrar que dentro do próprio cristianismo existem esses grupos. Sim. Então nós temos ordens dentro da Igreja Católica que são ordens mais fechadas, onde você tem ritos específicos. Você tem isso também dentro do protestantismo. Então não é algo fora do comum. Na realidade é bem comum, mas a gente tem isso, infelizmente, que é o que a gente desconhece, o que a gente não vai atrás, o que a gente não estuda, a gente teme. O medo ainda é uma parte muito importante das nossas relações, e eu acredito que o Cristo, né, Jesus, como você muito bem disse, ele veio exatamente para tirar esse medo, para que nós pudéssemos nos amar uns aos outros, que é isso que ele fala, né, na Bíblia. E inclusive tem uma parte da Bíblia que eu gosto muito que fala assim, que o verdadeiro amor, ele dispensa o medo, ele lança fora o medo. Então quem teme não tem um amor. Exato. Que não tem Deus. Então, antes de temer, vamos procurar estudar, entender o outro, conversar, dialogar, né? Isso, você falou muito bem, bicho. Eu tô roubando muito isso. Mas vocês estão respondendo um monte de perguntas minhas. Então a gente já tá no fluxo, a gente tá no flow. Já tá, eu tô só riscando aqui. Eu posso falar com bastante propriedade, exatamente pelo fato de eu ter estudado teologia católica, que dentro do catolicismo tem tudo isso. Uma vez que você vai se tornar, por exemplo, um padre exorcista, você vai estudar muito das culturas esotéricas, muito dos documentos que são estudados na maçonaria, na Rosa Cruz, estão nos seus originais dentro do Museu do Vaticano, embaixo do Vaticano ali. E terceira coisa, essas ordens também existem dentro do catolicismo, fechadas. Existem ordens que você não tem noção, né? Às vezes tem ordens de freiras, até mesmo, que elas são enclausuradas, porque elas estudam profundidade de uma série de coisas. Sim. Tanto é que existe um departamento dentro da igreja que diz o seguinte: os santos místicos. Então você pega Santa Teresinha do Menino Jesus, você pega Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, são chamados santos místicos, porque eles se aprofundaram de tal forma no conhecimento espiritual que eles transcenderam a própria doutrina. Eles tinham mais conhecimento que o próprio Código de Direito Canônico, né? Sim. E inclusive foi criado no Vaticano, na cidade de Roma, uma igreja que tem a igreja do Purgatório, uma coisa assim, Museu do Purgatório, onde eles têm instrumentos e objetos oriundos de materialização de espíritos. E Santo Agostinho, que é um santo católico, foi um dos espíritos que ajudou Allan Kardec na codificação espírita. Então, se você tem preconceito, é melhor estudar um pouco mais. Por favor, aliás...
Se você é católico, apostólico romano, estude inclusive esses santos. Olha, Santa Teresinha é uma fonte Fantástico. Nem que você não seja, só a beleza do que ela escreveu, das visões que ela teve. Santa Idelgarde também, que tinha um contato com a natureza e era teóloga num tempo que, né? Então, a gente... Francisco de Assis também, que é muito... Que foi praticamente quase excomungado da igreja por ser muito revolucionário, né? Então, cada cultura religiosa tem seus grupos mais fechados, né? Que a gente chama mais herméticos, que estudam documentos que não estão acessíveis ao que é popular. E dentro da bruxaria nós temos os covens. Então o coven é geralmente um grupo de 12 ou 13 pessoas, né? Assim, tradicionalmente mulheres que se reuniam para celebrar as lunações. Então as luas cheias, as luas novas. Isso está muito ligado com a cultura agrícola. Né? Antigamente a gente esquece porque a gente vai no mercado e compra lá um pacotinho de vagem, um frango. Aquilo não é um frango, né? É um peito de frango ali já limpinho. A gente esquece que a nossa vida vem da terra, que o que nos sustenta aqui, né? O que sustenta os nossos corpos, pelo menos vivos, físicos, é o alimento que vem da terra. E antigamente esse contato era muito profundo. Você só tinha isso, né? A agricultura era a grande ocupação da humanidade por milênios. Dentro da bruxaria, você celebra o calendário agrícola. Então, as luas de plantar, as luas de colher. No meio desse calendário, você tem os solstícios, equinócios, tudo isso marcado por essa conexão com a terra, que aí se torna, né, depois de um tempo dessas celebrações e desses rituais, uma divindade, né? Ou várias divindades, dependendo da cultura. Então você tem dentro do hinduísmo, dentro das religiões celtas, dentro de cada uma dessas religiões agrícolas, até mesmo entre os povos originários aqui do Brasil, essas mães que representam a fertilidade da terra, que representam a capacidade da terra de gerar frutos e de sustentar a nossa vida. É com essas mães que a bruxa ou o bruxo vai se conectar no processo ritualístico dentro do coven, né? E como cada coven é uma família e você poderia estar sendo perseguido, por exemplo, vocês fazem parte do meu coven. E a gente agora, por conta da questão da hegemonia da igreja, né, do poder absoluto que a igreja exercia, que era um poder religioso e político, vocês podem estar em perigo, assim como eu. Então, a gente não usava os nossos nomes verdadeiros, a gente não comentava coisas, nem registrava coisas do jeito que elas eram realmente. Então, por exemplo, a Vanessa é parte do meu coven, mas como ela corre risco de vida por causa das nossas crenças, dos nossos rituais, das nossas tradições, eu não vou chamar ela de Vanessa nos nossos registros. Eu vou chamar ela de Asa da Lua, ou sei lá, Asa de Morcego. A Asa da Lua tava mais legal. Mais legal, né? Luz da Lua, estrela, sei lá, qualquer coisa assim. E as ervas que a gente colhe, porque como nós somos uma família, se você ficar doente, eu tenho aqui uma tabela de ervas que a minha avó usava, que, né, as bruxas do coven antigas tinham para cuidar de você. Só que eu não quero que esse conhecimento caia na mão dos nossos perseguidores, porque eu não quero dar esse conhecimento que é nosso para outras pessoas. Então, como que eu vou registrar isso? Como que eu vou registrar manjericão? Eu vou colocar lá pata de aranha. Olho de morcego, rabo de cobra. São todas plantas com as quais eram feitas as cocções, né? Aqueles chás, né, mais fortes. Posso só fazer uma piadinha? Claro, para não esquecer. Tudo isso você já conhecia com a Bruxa do 71. Nossa, É verdade. hein? Pelo amor de Deus, a geração nova eu nem sei o que é isso. O que é a Bruxa do 71? Tá, me pegou agora. É nada, é verdade. Fala muito a Bruxa do 71. Mas o caldeirão, por exemplo, era a panela que era usada
para fazer essas cocções, para fazer esses chás. Antigamente você não tinha fogão elétrico, você tinha uma lareira, que aliás a própria palavra lareira, a palavra lar, fala dos espíritos ancestrais. Lares eram os espíritos ancestrais de uma casa, e aquele lugar era um altar consagrado a esses espíritos ancestrais, né, os antepassados, e era nessa lareira onde se fazia a comida com um caldeirão. Então a imagem da bruxa no caldeirão, colocando asa de morcego, pata de aranha, olho de cobra, nada mais é do que a cozinheira colocando as ervas dentro de uma cocção, de um ensopado, de um chá para curar, né, ou trazer alívio para alguma dor das pessoas da família. E isso foi passando com o tempo e foi se tornando muito mistificado. Mas era só criptografia, né? Mas era só criptografia. Olha só, criptografia medieval. Só isso. Se você for ver, e não só dentro da bruxaria, mas de todos os movimentos magísticos, você vai ver muita coisa criptografada. O próprio hermetismo tem muita coisa criptografada. Que eram só coisas que eram relacionadas, às vezes, com coisas até cotidianas, né? Pega um copo d'água, as receitas não era pega um copo d'água, põe 2 ovos, etc. Não, é o cálice do não sei o quê. Mas era uma forma só de desviar a atenção. A gente tem até um ditado no ocultismo, e ocultismo cabe no mesmo lugar, né, que foi falado sobre esoterismo, né? O ocultismo não é nada de ruim, é só aquilo que não é comum, que não é corriqueiro. Então, dentro do ocultismo, nós temos um ditado que diz assim: toda verdade oculta está plenamente nos nossos olhos. Ela tá sempre aqui na nossa vista. Por que ela é oculta, então? Porque a maioria das pessoas está tão distraída com outras coisas, ou distraída com essas criptografias, que não consegue enxergar a realidade. É como fazer um mapa do tesouro, mas com, sei lá, personagens do Looney Tunes. Por quê? Você não quer que qualquer um chegue até o seu tesouro, mas você quer poder lembrar. Então, você coloca um código de coisas que você vai conseguir se identificar, o seu grupo vai identificar, mas quem é de fora, não. Quem não tem olhos de ver, não. Exato. Jesus já falava, né? E olha, uma curiosidade, já que nós estamos falando bastante sobre Jesus, né? Uma curiosidade, muitos teólogos acreditam, inclusive, que a Bíblia mesmo fala isso, né? Yeshua, quando ele nasce, ele sofre uma perseguição do poder político da época, que era Herodes, e ele vai para o Egito. E muitos teólogos acreditam que Yeshua no Egito, e Yeshua é Jesus, para quem não sabe, né, o nome original dele, ele vai aprender os segredos dos egípcios, né? Inclusive, essa é boa parte da doutrina de algumas dessas ordens que a gente falou. Lá ele é iniciado, ele volta para a Palestina, né, que era o lugar da casa dele, se encontra com o primo dele, João Batista, que o leva a um grupo fechado dentro do judaísmo, que eram os essênios. Então, Yeshua estuda entre os essênios, e boa parte do que é descrito no Sermão da Montanha, por exemplo, tem muita correlação com as escrituras essênias. Ele é iniciado lá, então começa o seu ministério. Então, para você ver que mesmo dentro do cristianismo, a própria figura principal, o Cristo, o Messias cristão, ele também é envolto com essas ideias da possibilidade dele ter participado de coisas secretas. Só pra gente falar sobre que o secreto não é necessariamente ruim. E, nossa, eu não vou deixar a Vanessa falar, mas coitada. Ele tá respondendo um monte de perguntas, eu nem preciso mais fazer. Olha, tanto é que se você pega a Bíblia, existe uma lacuna da vida de Jesus, do nascimento aos 12 anos, quando ele tem a apresentação. Um programa só pra fantástico. E pega essa visão, como diria aquele cara lá. Pega essa visão. Jesus foi, muito provavelmente, estudar ocultismo no Egito. Jesus era palestino, tá? Então essa associação com a guerra aí que estão fazendo, defendendo Israel e matando palestinos, Jesus era palestino. E a terceira coisa, os essênios,
realmente foram os que guardaram a parte mais mística do cristianismo. Sim. Por isso que a gnose bebe muito dos excessos. Gente, se vocês quiserem saber mais sobre isso, por favor, pesquisem. E, aliás, você falando que Jesus era palestino, só para fortalecer essa ideia. Ele era tão palestino, que tem uma passagem no Evangelho de João, onde ele vai se apresentar para uma pessoa e eles, né, um dos que vão ser apóstolos dele no futuro, diz assim, olha, nós encontramos o mestre, né, que era Filipe, chega lá todo empolgado pro primo dele e fala, nós encontramos o Messias, e ele vem de Nazaré. Nazaré é uma região bem ao norte ali daquela região, e o rapaz que ouve aquilo, né, o primo, o irmão do Filipe, ele fala assim, mas alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Exatamente. Então, só para ficar claro que até desde aquela época, né, ser palestino já era uma coisa meio negativa, e que Yeshua, ele levou também esse estigma de ser diferente, de ser de fora. Para lembrar os cristãos que estão nos assistindo, né, que porventura possam nos assistir, de que essa divisão do mundo que foi feita depois entre cristãos e não cristãos, entre israelitas e palestinos, tudo isso não tem base no cristianismo original, tá? O cristianismo original, ele era muito revolucionário exatamente porque ele aceitava as pessoas, e o Cristo, o próprio Jesus, né, em nenhum momento nos evangelhos você vê ele dizendo assim, vá lá e destrua os altares das outras religiões, vá lá e persiga, né, as pessoas de outras religiões, mesmo os bruxos ou qualquer outra pessoa. Ele não diz isso nos evangelhos. Essa é uma corrupção, né, do pensamento cristão original que veio com a entrada do Império Romano. Voltando para a bruxaria, durante o Império Romano, houve uma proibição, nos últimos dias do paganismo ali do Império Romano, os imperadores começaram a proibir essas práticas que eu falei aqui no começo, né? As tabuinhas de maldição, as idas aos cemitérios, porque as bruxas iam aos cemitérios, né? Para fazer suas orações aos antepassados e levar essas tábuas, essas tabuletas. E os imperadores começaram a proibir a bruxaria. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque não dá para dividir o poder, né? Exato, ele tem que ser meu. Se eu sou César, se eu sou, né, o absoluto, como que eu vou dividir o poder com essas pessoas? E outra, se eu deixar que elas façam o que elas quiserem e não sigam a religião do Estado, daqui a pouco começa a anarquia, era assim que eles pensavam. Então eles também proibiram as expressões religiosas. Tanto é que uma das divindades que é celebrada dentro da bruxaria, de vários ramos da bruxaria, é o deus Pan, né, que é muito associado com Dioniso, o deus das coisas selvagens, o deus das festas, do vinho. Da Olimpíada. Você falou do Dionísio, eu já lembrei de outra polêmica. Favor, gente, era Dionísio, tá? Não era Jesus, né? Dionísio, que a história de Jesus depois também vai se amalgamar muito com a história de Dionísio, porque Dionísio também morre pela humanidade, o corpo dele também é pão, o sangue dele também é vinho. Toda a ideia da Eucaristia nasce das celebrações dionisíacas, mas esses eram deuses das pessoas. Então você tinha acesso a Pan, a Dionísio, você ia no seu bosque, no seu jardim em casa, você fazia suas rezas, você oferecia frutas, flores, etc. para esses deuses à sua vontade, né? Você não precisava ir na igreja para ter contato com Dionísio e Pan. Os imperadores romanos estabeleceram lugares fechados, onde essas divindades poderiam ser adoradas. Então você não ia adorar mais num jardim, numa nascente de água. Você ia até o templo que o Estado forneceu e lá você ia adorar. E foi aí que nasceram os teatros. Porque o deus Dionísio, Baco Dionísio, era adorado nas florestas. A própria história dele conta que ele era um deus que ficava fora da cidade, né? Então, e era um deus tão selvagem, mas tão selvagem que as pessoas ficavam loucas. Elas entravam em êxtase religioso. Loucas pro padrão, né, civilizatório daquela época. E aí, o que esses governantes fizeram? Não,
vamos colocar para dentro dos muros da cidade e vamos ter controle sobre esses cultos. E aí sim, proíbe-se que se cultue esses deuses para fora dos muros e criam-se essas arenas, esses teatros, onde Dionísio vai ser adorado. A arte era para Dionísio, né? Os atores eram para Dionísio. Eles estavam possuídos, entusiasmados, né? A palavra entusiasmos vem disso, estar possuído por uma divindade. E essa também é uma parte importante da bruxaria. Já respondeu 90% das minhas perguntas? Sobrou algumas só. Vamos lá. Qual a diferença da magia branca para magia negra? Olha... Primeiro que o nome já mudou, né? Só a nomenclatura. Na verdade, hoje em dia, nós não fazemos mais acepção entre magia, seja ela qual for. No começo lá das ordens mais antigas e mais tradicionais, como a Rosa Cruz, por exemplo, nós temos uma classificação que foi dada por esses primeiros grandes mestres, né? Os grão-mestres dessas ordens. Eles diziam o seguinte, que a magia que era para que você ganhasse conhecimento de Deus, ou se tornasse uma pessoa melhor, evoluísse espiritualmente, era considerada a magia branca, ou a magia correta, né? E que a magia que é feita para, por exemplo, beneficiar você na sua vida ordinária, né, cotidiana, comum, por exemplo, a magia para conseguir um emprego, a magia para ter um amor, a magia para isso ou para aquilo, que não era o caminho magístico da ordem iniciática, era considerado magia disruptiva, né? Porém, hoje em dia a gente já não tem mais essa, e muito foi quebrado depois da Telema e da Golden Dawn, do Aleister Crowley, porque a gente vê que a vida humana, a vida cotidiana, não está separada da vida espiritual, né? Muita gente fala assim, mas se eu procurar riquezas, eu não vou procurar transcendência, ou a minha conexão com Deus, ou com os deuses, ou com os anjos, como você quiser dizer. E não é verdade. Muitas vezes o que você precisa para começar no seu caminho, trilhar um caminho espiritual, que seria chamado de espiritual, é solucionar algumas coisas da sua vida material. Às vezes começa por aí, você ordenou a sua vida, você está trabalhando, você melhorou o seu relacionamento com você mesmo em primeiro lugar, porque a magia de amor começa com a gente, né? Então começou a melhorar o seu relacionamento com você mesmo e com as outras pessoas à sua volta. E aí sim você consegue dar esse salto em direção à transcendência. Então hoje em dia já não tem mais essa classificação tão forte. Algumas ordens ainda adotam, mas não é mais tão comum como era antigamente. Aliás, e por favor, não usem magia branca, magia negra mais, porque a gente tem não é nem pela questão da nomenclatura, mas porque quando chegou aqui no Brasil, por conta da história da escravização, né, dos africanos e tudo mais, associou-se magia negra à magia afro-brasileira, ameríndia, que é a que a gente tem no candomblé e na umbanda, por exemplo, né? E que é uma magia linda e muitas vezes é só para transcendência mesmo. Mas ficou essa coisa da magia negra por ser praticada pela população de origem africana ou ameríndia e, por favor, então vamos cortar essa ideia de magia branca, magia negra. Não é porque é branco que é bom, tá? Exato. Por favor. Nossa, e macumba é só uma árvore, tá? Vamos lembrar que é só... E, assim, é muito interessante isso, porque a magia, ela tem os seus elementos materiais, né? Então você tem a vela, que a Igreja Católica também usa, você tem o incenso, que a Igreja Católica também usa, você tem um sacrifício, que muitas vezes, quando a gente fala sacrifício, as pessoas vão pro filme de terror, né? O sacrifício humano. Mas assim, só de você colocar frutas no altar, flores no altar, pão e vinho no altar, é um sacro ofício, né? Um trabalho sagrado que você está oferecendo para a sua conexão com o seu eu superior ou com a divindade na qual você acredita. Então você tem esses elementos materiais e as pessoas se assustam muito quando não é da religião delas.
Você vê ali a ceia do Senhor na sua igreja, na mesa, dizer que você está comendo o corpo e tomando o sangue do Cristo, tudo bem. Agora, a galinha, a vela do irmão é muito problemática, é satânica, etc. Uma outra coisa sobre a figura de Satanás, que eu gostaria de esclarecer rapidinho. Satanás é uma figura especificamente cristã, tá? Nem no judaísmo existe esse ser completamente do mal, né? O que encarna completamente o mal. Nós temos uma figura no judaísmo que é um anjo de Deus, o anjo dos desertos, o anjo que serve a Deus tentando as pessoas e etc. O diabo, Satanás, ele é criado pelo cristianismo. E nas outras culturas não se apresenta essa divindade do mal. Então, nenhuma outra cultura cultua Satanás. A única cultura que promove de alguma forma Satanás é o próprio cristianismo e nenhuma outra. Ou o satanismo, né, que é propriamente uma religião de revolta ou de protesto. A maioria dos satanistas é ateu, tá? Só para você ter são de ateus, né? Ateias. Então, eles nem acreditam em Deus, nem no diabo, mas eles usam a figura do diabo para afrontar os cristãos que morrem de medo do tal lá, chifrudo, sei lá, pé de bode, como é que fala? Sete pés. Mochila de criança. Eu acho muito engraçado o humor do Porta dos Fundos, por exemplo, todas as vezes que eles querem esculachar essa ideia. Porque os caras que falam que pregam Deus, mas ficam falando do diabo mais do que o próprio satanista, é um absurdo, né? Fica fazendo marketing pro rapaz. Na bruxaria a gente não tem nem essa figura. Na bruxaria nós temos o deus de chifres, que é uma figura baseada num deus celta chamada Cernunnos. Cernunnos é o deus da morte e do renascimento. Ele é filho daquela deusa, né, querido, filho e aprendiz dessa deusa que encarnava a fertilidade da terra, a deusa do caldeirão, a deusa da sabedoria, e ele dá sua própria vida para que nós tenhamos vida, e aí ele retoma essa vida sempre ali nos equinócios de primavera e outono. Então, Cernunnos, os chifres, por exemplo, são uma representação do poder dele, né? As patas de bode, da capacidade dele de reproduzir, da fertilidade, né? A maioria dos deuses da bruxaria, que são deuses pagãos também, são deuses fálicos, porque o falo representava a luz, a iluminação. A própria palavra Lúcifer, né, vem de um mito, do mito de Arádia, da bruxaria italiana, onde você tem esse ser que vem para trazer iluminação para a humanidade. Então, não os chifre, pata e etc., nada disso é associado necessariamente à figura do diabo. Lembremos também que Moisés, quando desce da montanha com os 10 mandamentos, está chifrudo, porque os chifres representam o poder, e você tem lá Moisés de Michelangelo, se eu não me engano, no próprio Vaticano, de chifrinho lá, com os 10 mandamentos, porque os chifres representam esse poder e essa força. Cara, você falou tanta coisa aqui que me deu vontade de comentar, mas eu fico me segurando. Aumenta, porque você não viu que eu tô arriscando essas aqui, informações que ele disse, o Marcelo falou no episódio de Hecate. Né? E também as pessoas às vezes falam assim, não, mas olha, eles cultuam os objetos fálicos. Sim. Mas aí quando eles inauguram um obelisco no meio da cidade, todo mundo bate palma, né? O que mais né? O obelisco. Mas vamos lembrar... É uma representação. Os romanos antigamente tinham o falo como algo muito comum. As crianças usavam nos colares para espantar o mal-olhado, né? O olho mau que eles falavam. O falo sempre foi... Os órgãos, o corpo humano, sempre foi uma representação da presença da divindade. E os órgãos reprodutivos, sim, com Deus. E a potência de você criar. Uhum. Então fala sobre o nosso poder, é um empoderamento. Então tanto os órgãos femininos como os masculinos reprodutivos sempre foram símbolos da fertilidade da terra, da continuidade da vida, da alegria, do prazer. Você tem até hoje uma cultura moderna que ainda tem muito isso, que é a cultura do botão.
O Butão, que é um país do Sudeste Asiático, que é um país budista, mas eles têm, vocês podem procurar depois, né? Você aí que pode procurar maior de 18 anos, vai ver que tem... Um botão no botão. Eles pintam em todas as casas. Nas entradas das casas, nos templos, os próprios Budas têm essa figura. Então, esse imaginário, essa imagética, né? Essas imagens, elas não são para afrontar nada ou para ser, sei lá... Como que eu posso dizer? Ser polêmico. São imagens exatamente para celebrar a vida. De onde você veio? De onde você nasceu, gente, né? Exato. É esse pudor que a gente deveria estar questionando. Mas tudo bem, isso é para outro programa também. Nossa, eu tô pensando um monte de programa já. Nossa! Você já pensou num monte Bora também, lá, né? agora meu nome é Bora. Tô com a roupa de ir. Ó, Natan, hein? Tô com a roupa de ir. Quais são alguns mitos mais comuns sobre bruxaria que você gostaria de desmistificar? Porque deve ter um monte. Muitos, mas o mito mais que eu gostaria já de desmistificar, já de entrada, é qualquer coisa relacionada a sacrifícios humanos, tá? Nenhuma vertente da bruxaria moderna que a gente tem hoje está ligada de alguma maneira ou requer qualquer sacrifício humano. Existiram culturas antigamente, isso eram comuns em todas as culturas, inclusive nós falamos do Abraão sacrificando Isaac, isso porque nas culturas pré-monoteístas, pré-cristãs, isso era algo comum, sacrificar para o sol, sacrificar para a lua, os guerreiros mais fortes da tribo inimiga, essas coisas, mas hoje em dia isso não é feito. O máximo de sacrifício que a gente tem são flores, frutas, água, vinho, né? Libações que a gente chama. Então, qualquer coisa que esteja relacionada a sacrifício humano não tem a ver com bruxaria. Pode ter a ver com outras coisas e geralmente tem a ver com problemas psiquiátricos que não foram tratados a tempo, com psicopatia, com sociopatia, mas em nenhuma expressão religiosa que eu conheço hoje, moderna, a gente tem isso disseminado, né? Uma outra coisa é que a bruxaria só faz o mal. A gente já pode questionar até a ideia de bem ou mal, né? Por exemplo, a Vanessa quer mais espaço, ou quer que o programa dela fique mais conhecido. Mas necessariamente isso pode atingir negativamente de alguma forma outras pessoas. Pode ser que você tenha que tirar um pouco do espaço de outra pessoa. E etc. Não que isso precise ser um ataque, mas só de você fazer para você, pode ser que você esteja movimentando a vida dos outros também. Então a própria ideia de bem e mal, ela é bem plástica, ela é bem complexa e é mais uma coisa para ser discutida na filosofia do que na religião. Mas na Wicca especificamente, e em todas as vertentes de magia que eu estudei até hoje, a maior parte dos rituais, dos feitiços e dos encantamentos tem a ver com o aperfeiçoamento pessoal. Então, a maior parte dos feitiços, dos encantamentos e dos rituais buscam, né, um maior autoconhecimento, conexão profunda consigo mesmo, lidar com coisas que você não conseguiria sem a ajuda dos seus ancestrais, sem a ajuda das divindades ou dos anjos, seja lá quem você cultue. Uma busca por viver melhor com as pessoas e, acima de tudo, viver melhor com a natureza. Porque a bruxaria em si, né, e a maior parte das bruxarias que eu falei, tem essa visão de que nós somos natureza. Nós não somos só parte da natureza, nós somos natureza. Mesmo aquilo que nós falamos que que não é natural, né, que é, sei lá, criado pelo homem, ainda vem da natureza. A matéria-prima para esse microfone... É uma manipulação. Um hermetismo, né? Uma alquimia. A gente pega a natureza e transforma em coisas que são úteis para nós, mas nós somos natureza. E essa consciência de ser natureza, de estar na natureza e de participar dos processos naturais, não apenas passivamente como observadores, mas através do ritual, fortalecer a nossa conexão, isso é fundamental dentro da bruxaria e é especialmente importante dentro da Wicca.
né? Onde a deusa mãe, ela ganha contornos da própria natureza. A deusa tríplice, né? Hecate é uma das divindades que são associadas à deusa tríplice ou à deusa tripartida. Ela é a natureza, são aspectos da própria natureza. Estar conectado com isso, para quem está dentro da bruxaria, é estar conectado consigo mesmo e com o melhor de si. Então, esse é um dos mitos dois mitos que eu gostaria muito de que acabassem aqui hoje, se for possível. E tem até uma ironia, não. Um escárnio que o Renato Russo faz em uma das músicas dele, que é assim, ó, que Deus está do lado sempre de quem vai vencer. Quer dizer, a pessoa acredita no bem e no mal, conforme o lado da guerra que você tá, né? Na música O Senhor da Guerra. Reflita sobre isso depois. A gente precisa lembrar que muitos filósofos, Spinoza é o principal deles, assim, o mais conhecido deles, que falam sobre essa conexão com a natureza, né? E com esse panenteísmo que a gente chama, né? Que é encontrar Deus dentro da natureza. Não que Deus seja a natureza, como no panteísmo, mas no panenteísmo a gente encontra Deus na natureza. E encontrando Deus na natureza, ou a divindade, ou a deusa, como você queira dizer, você encontra você mesmo, né? Esse Deus de Spinoza que ele propõe, que é a natureza. Então, não é um Deus de julgamento, não é um Deus que está fora de mim, uma divindade que mora em algum lugar, ou ele pode, ou ela pode ter ele, ou ela podem ter até personificações, eles podem ser seres com identidade, personalidade, mas eles também são aspectos da minha realidade e aspectos da realidade de todo mundo. Então eu vejo a Deus em mim, eu vejo a Deus em você, eu vejo a Deus em você, em todos os processos, tanto de nascimento, casamento, separação, morte, eles estão presentes, e isso que o ritual traz, essa consciência da presença, da divindade, do transcendente em todas as coisas. E isso é lindo, gente. Fantástico, se for pensar bem, fantástico. Não é? Não tem nada a ver. Um mito que a gente pode, mais leve até, que a gente pode até desmentir. Não voamos em vassoura. Não, apesar de eu ter uma Cumulus Nimbus 2000 em casa. Não, tenho. Não vamos em vassoura, não tem aqueles docinhos do Harry Potter. Varinha mágica eu nem uso mais, a minha. Mas eu tinha. Eu tinha no começo, porque a varinha é um símbolo, mas aí você usa a mão e etc. Mas assim... Eu tenho as minhas guardadas lá. Eu tenho, ó. Tá vendo? Você fez revisão no motor da tua Nimbus 2000? A vassoura é sim utilizada na bruxaria com outros fins. Tem também a ver com rituais de fertilidade, prosperidade. As varinhas, elas são para apontar. Então, se você for estudar, você vai ver que todos esses mitos saíram de algum lugar, mas foram desvirtuados do seu propósito original. Só para constar, eu tenho varinha e eu tenho vassoura. Amo. Só para constar. E ela usa normalmente às 3 horas da manhã, né? Verdade. 3h30 para ser exato. Qual é a importância dos elementos? Fogo, água, ar e terra na bruxaria? Fundamental, né? Esses são os elementos clássicos da filosofia grega e são elementos que são clássicos na maioria das culturas religiosas, né? Nós temos no Oriente mais 2 elementos, né? Que é a madeira e o metal, mas basicamente são esses 4 elementos que dão nascimento a todas as coisas. Além disso, os magos antigos, as bruxas e bruxos, identificaram seres que estão muito ligados a esses elementos, que são os elementais. E os elementais, eles têm uma assinatura energética própria, um jeito de viver e pensar e agir. E como eles não têm essa mente racional que a gente tem, eles têm muito mais contato com a magia, né? Eles têm um contato que é absoluto e automático com a magia, né? A magia sendo bom, não tem nem como explicar, mas digamos que seja uma esfera de poder disponível a todas as coisas, e esses seres têm essa capacidade de manipulação muito presentes. Então, as bruxas e bruxos, geralmente, principalmente dentro da Wicca,
buscam se conectar com esses elementais já nos inícios dos seus rituais. Num altar da Wicca, principalmente, você vai encontrar sempre uma representação de cada elemento, né? A varinha, por exemplo, representando o elemento ar. E aí você tem o pantáculo, o pentáculo, você tem o cálice, o atame, o punhal, né? Todas essas coisas, a faca, todas essas coisas representam ali, ritualisticamente, os 4 elementos. É fundamental. Ah, mas eu não tenho varinha, eu não tenho... Tudo bem. Saiba que o seu sangue, né, é água. Você é feito de 70%, né, dizem, de água. O seu corpo tem terra. Todos os elementos que compõem a terra nesse planeta estão no seu corpo. O calor que emana, né, da sua respiração e dos processos internos do seu corpo também é fogo, né? Então, em cada uma das partes do nosso corpo, você vai ter terra, ar, fogo e água. E se você não tem nenhuma dessas coisas, não pense que isso é um impedimento para que você entre em contato com essas energias, porque você já tem tudo dentro de você. Agora, um aviso: não invoque elementais até que você esteja preparado para fazê-lo. Aliás, não invoque nada. Não mexe. Não mexe antes de estudar. Eu já tive experiências com incêndios por causa de elementais, então eu não recomendo. Não tô falando aqui essas coisas para que você vá lá atrás disso. Se você quiser saber mais, estude, procure saber, então tenha contato com esses seres que não são seres humanos e por isso são bem diferentes, pensam e sentem bem diferente da gente. Isso é uma informação importantíssima. As pessoas querem ter experiências antes de ter conhecimento. Esse é o pior caminho que existe para você lidar com espiritualidade. De fato, é preciso ter um cabedal de conhecimento para saber lidar com essas energias, Sim. né? E o mais fácil para você atrair o indesejado. Exato. Então, às vezes você tá ali, você tá invocando, seja o que for, na sua tábua Ouija, na sua brincadeira do copo, seja lá o que você faça. E eu não sou contra nada, nenhuma investigação espiritual, tá? Essa ideia que Hollywood passa pra gente é muito exagerada, tá? De possessões demoníacas, a própria Igreja Católica só reconhece pouquíssimas possessões demoníacas verdadeiras. Mas assim, toda exploração que você faça deve ser feita com responsabilidade. Você não vai andar por um terreno desconhecido sem antes estudar a geografia daquele terreno. A mesma coisa é a espiritualidade. Você não vai se arriscar num terreno como a espiritualidade sem antes pelo menos ser ou orientado ou buscar esse conhecimento, porque isso pode causar coisas que você talvez não esteja naquele momento disponível para lidar ou disposto a lidar. Porque tem gente, né? Tem gente que gosta de meter o bedelho naquilo que não conhece. Por exemplo, meter o bedelho. Por exemplo, levar um grupo de mais de 30 pessoas para cima de uma montanha num dia que o tempo não está propício, né? Não funciona, não é legal. Fazer maratona com funcionário que às vezes morre alguém lá. Mesmo que você seja cristão, lembre-se que o próprio Yeshua, quando o tentador o tentou, né, a fazer aqueles milagres, o que ele disse? Quando ele falou assim, salta desse templo, os anjos do Senhor vão te proteger. E Yeshua vira para ele e fala assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Não provoca, não vai atrás de quebrar a cara esperando que qualquer divindade te proteja. Não é assim que funciona a nossa relação com eles. Acima de tudo, foi nos dado inteligência. Exato. Para algumas pessoas só. Não, eu acredito, eu realmente tenho um mantra que eu falo todos os dias, que é o seguinte, existe uma inteligência e um poder no meu interior que me orienta e me guia, tornando o meu caminho fácil e suave. Então, eu acredito realmente que o divino, o universo, ou a magia, seja lá como você queira chamar,
realmente dotou a gente de poder de ação, da capacidade de agir e de inteligência para agir. E essas duas coisas estão dentro da gente. Se a gente parar para ouvir, ao invés de se atropelar e fazer coisas só para provar a nossa força... Porque olha só, se você precisa subir uma montanha para provar que você é corajoso, peraí, tem alguma coisa errada aí. Porque no momento em que sua coragem for requerida, o corajoso vai agir. Ele não vai agir se a coragem dele não for, se a força dele... Então, calma, gente. A gente tá vivendo uma época muito onde todo mundo quer se provar e se importa muito com a opinião alheia. E isso cria um terreno fértil também para que pessoas explorem isso. E principalmente no terreno espiritual, tá? A exploração, por ser uma coisa abstrata, por ser uma coisa mais poética, mais interna do que externa, é muito fácil eu chegar aqui e falar assim, olha, Deus mandou a gente, vamos lá, saltar de paraquedas sem ter nenhum treinamento amanhã. E Deus tá ali. Eu mandei? Gente, eu falei alguma coisa, Deus, assim... Eu não falei nada. Vocês estão fazendo isso porque vocês querem se provar para vocês mesmos. Uma outra passagem da Bíblia que eu gosto muito. Quando Adão e Eva têm aquela história do paraíso, né? E eles comem a fruta. A história é uma outra, tá, gente? Mas tudo bem. Não é isso aí que vocês estão pensando. Não é nada disso, mas... tem uma parte que realmente está no texto original, que é assim, diz que Adonai, que era a partícula de Deus que andava sobre a face da terra, conversava com Adão e Eva todos os dias à tarde, né? E ele chega e Adão e Eva não são achados em nenhum lugar. E aí eles estão escondidos atrás de uma planta e eles fizeram roupas de folhas para eles, né? E aí Adonai fala, Adão, onde você está? E aí Adão fala, Senhor, nós ouvimos os seus passos e nos escondemos de medo, porque nós estávamos nus. E aí o texto fala uma coisa muito bonita, fala assim, quem vos ensinou a temer? Até então, a humanidade não tinha tido a experiência de temer o seu Criador, de ter essa relação de pavor. De punição, né? De punição diante da divindade. E a partir dessa ideia, né, ou essa história que os primeiros hebreus contam, a gente tem aí uma relação sempre de temor e desafio entre a humanidade e a divindade, entre a humanidade e as divindades, né? Que é uma ideia que está enraizada dentro do cristianismo. Então eu tenho que provar a minha fé. Mas essa não é senão uma expressão de medo, do seu medo, do seu temor. Fé não precisa ser provada, fé precisa ser vivida. É muito fácil as pessoas dizem assim, você tem que ter coragem de morrer por aquilo que você acredita. Não, você tem que ter coragem de viver pelo que você acredita. Que às vezes é muito fácil escapar da vida dizendo, dei minha vida pela minha fé ou por aquilo que eu acredito. Não, viver a sua vida pautada por aquilo que você acredita, ir na padaria todo dia, acordar, fazer sua cama, ter uma conexão com seus filhos, ter uma boa relação com seus vizinhos, boas relações de trabalho, isso é a expressão verdadeira da fé. Você não precisa subir montanha nenhuma para provar a sua fé. Só viver sua vida de acordo com aquilo que você acredita todos os dias tá super provado. Não há amor maior do que um pai que tem um filho com problemas, né, com deficiências, e ele doa uma vida inteira para cuidar daquele ser. Total. Então é isso, não é o cara que pulou lá porque vai resolver. Não é o padre do balão, não. É o padre que reza. Perdão a família pela brincadeira, mas é o padre que reza a missa todo dia. Sim. Que acorda. Você não precisa fazer nada excepcional. A mesma coisa serve para bruxaria. A questão é que a bruxaria atrai muita gente jovem. E quando a gente é jovem, eu me incluo nisso, porque quando eu entrei em contato com a bruxaria, eu era muito, muito imaturo. Eu queria já tudo de uma vez. Paciência zero, né? Então eu comprei todos os instrumentos, mesmo o Claudinei, muito sabiamente, e depois tem um autor que eu gosto muito dentro da Wicca, chamado Raymond Buckland, e ele
ele fala, você não precisa de tudo isso de uma vez, mas eu já fiz o altar, já queria invocar todo mundo, e não foi bem por aí, né? A gente aprende, a vida é uma escola, eu aprendi, e espero que você não precise passar por isso para se desenvolver na bruxaria, não precisa se afobar. É uma coisa de uma existência, talvez de mais de uma existência. O que é círculo mágico? O círculo mágico, dentro tanto da magia quanto da bruxaria, como é fora dos templos, né? A gente delimita um espaço que é um espaço para fazer o ofício sagrado, para fazer os trabalhos sagrados ou celebrar as celebrações do calendário. Então, a gente risca um círculo, pode ser riscado no chão mesmo, geralmente com giz. E isso não é só da bruxaria, várias religiões têm isso, tá? Inclusive religiões de matriz africana têm muito esse do risco do giz, é muito comum. Faz-se um círculo ali, no centro desse círculo geralmente fica o altar ou a leste do círculo e ali se fazem as cerimônias. É mais uma delimitação de um espaço que te separe do mundo comum para aquele momento. Então, o próprio riscar o círculo, o próprio invocar o círculo, já te coloca num estado alterado de consciência para você poder realizar os rituais e as celebrações. Leva uma introspecção, leva a delimitação de reinos também. Total. Né? E o círculo, ele é para proteção também de entidades que não forem convidadas para dentro do círculo. Mas é o círculo com giz, porque o pessoal, igual você falou de Hollywood, tem muito negócio do sal grosso, né? Ah, tá. Hollywood, sendo Hollywood. Olha, o sal grosso... Não, mas até tem um filme... Tem vários. Não, né, mas um que eu lembrei agora com bruxas, essas bruxas do caldeirão, o Abracadabra, que se não me engano é da Disney, elas fazem, tem uma hora que a moça faz um círculo de sal em torno deles. E aí uma das bruxas fala assim, eu amo esse filme. Esperta. Eu sou apaixonada nisso. Eu amo Disney, gente, mas a Disney é responsável por propagar várias coisas. Tem pessoas que utilizam sal, a questão é que o sal é um elemento... primeiramente purificador, e ele é usado no ritual para purificar o círculo, mas dificilmente uma bruxa ou um bruxo experiente vai delimitar o círculo com sal. Ele usa para purificar o espaço dentro do círculo, mas não delimita, porque o sal é um elemento, né, da natureza, é uma substância que repele. E geralmente você quer invocar para dentro do círculo. Então, ou evocar dentro do círculo. Então, geralmente a gente não usa sal para delimitar. Nesse momento em que você está já riscando o círculo ou delimitando, invocando o círculo, muita gente nem risca, tá? Faz tudo isso mentalmente. Você já está entrando no clima, né? Ou entrando na força, como a pessoa quiser queira descrever, você já está entrando naquele lugar sagrado que, na verdade, ele é interno e externo. Você está se preparando. Então, você, naquele momento, começa a pensar nos propósitos que você tem para aquela ritualização. Você começa a pensar em você mesmo, em relação... né, as divindades, nas próprias divindades que você vai invocar. Esse é um círculo para banimento, esse é um círculo para evocação, invocação, é um círculo só para celebração, é um círculo de coven, ou seja, vai ter mais de uma pessoa comigo, é um círculo solitário, vou ser só eu. Nesse momento você já está entrando em conexão ou alinhamento vibracional com seus propósitos para aquele ritual. Maravilha. Como os cristais e ervas são usados na bruxaria? Olha, super usados, né? Também é uma coisa fundamental. Uma pedra. É um citrino. Eu tô boba. Eu amo. Os cristais são muito utilizados porque eles representam o elemento terra, né? E se você for pensar bem, antigamente acreditava-se que os cristais se formavam pela materialização ou concentração de luz com a Terra. Então era o Sol e a Terra ali juntos, né? E formando aquele cristal. Então o cristal era uma partícula
de alguma energia, de alguma divindade, e eles são muito propícios, assim, para algumas utilizações dentro da bruxaria. Então, muitas vezes você vai fazer alguns rituais para observar coisas que ainda são tendência de acontecer, que as pessoas falam de ver o futuro, né? Então, para olhar para além da fronteira entre os mundos, se conectar com seus ancestrais, e tudo isso você pode fazer através dos cristais. Você tem até a famosa bola de cristal, que tá em todos os filmes também, inclusive no Abracadabra, porque era realmente utilizado. O círculo, né? A esfera é, para Pitágoras, a representação da perfeição. Então você tem aquela esfera e com ela você se conectava com o seu espírito guardião, que aí cada tradição vai dar um nome. E os outros cristais também têm essa capacidade de conexão com algum tipo de energia. Cada cristal representa uma energia diferente. Já as ervas, elas têm um papel prático, né? Elas vêm para curar, ou elas vêm para conectar, ou desconectar, ou banir alguma coisa. Então, as ervas estão presentes em tudo. Eu falei sobre sacrifícios aqui, né? E dentro da bruxaria, nós temos diferentes classificações para sangue, né? O sangue, ele era fundamental para a conexão com as divindades antigamente. Tanto é que a própria Bíblia, de novo, ela fala que sem sangue não há purificação, não há remissão de pecados. Então, os hebreus sacrificavam os animais e o próprio Deus sacrificou o seu filho na cruz para redimir os pecados. Então, o sangue é fundamental em praticamente todas as experiências religiosas. E dentro da bruxaria, você tem vários tipos de sangue, que são substâncias de origens diferentes que você pode usar para um fim específico. Você tem a própria água, você tem o suor, a saliva e você tem o sangue das plantas. Então, você não precisa do sangue vermelho, necessariamente, que seria o sangue animal ou humano, porque as próprias plantas fornecem esse sangue sem a necessidade dessa dor ou dessa disrupção que seria a morte de um animal ou a morte de uma pessoa. Então, sem erva não tem bruxaria. Agora eu vou fazer uma analogia em cima disso, pegando o ponto de vista do cristão que não entende, que quer condenar. Nossa, que absurdo usar água como sangue, mas Jesus foi batizado no Rio Jordão. Né? Que absurdo usar saliva. Jesus cuspiu no chão, fez uma massinha com terra e curou o cego. Uhum. Nossa, que absurdo esse negócio de sangue que vocês falam, mas sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu, né? Os elementos estão em todo lugar. Mas o sangue tem muito poder. Para todas as religiões, para todas as culturas, o sangue sempre foi um elemento muito poderoso. Os fluidos corporais sempre foram vistos como um milagre. Então, dentro do cristianismo isso é muito comum, mais um indicativo que pode ser que a figura central do cristianismo tenha se iniciado, porque olha só essa história do cuspe, essa história do cuspe está muito presente em várias outras histórias de outras divindades, principalmente das egípcias. Importância dos símbolos e sigilos na bruxaria. Também os símbolos, na verdade, toda a bruxaria ela é simbólica, né? Nós utilizamos diversos símbolos, de novo, é uma espécie de criptografia, mas também é um canal para conexão com aspectos mais profundos da nossa personalidade, da nossa identidade. Os analistas junguianos, eles chamam isso de inconsciente. E existe uma camada ainda mais profunda, além do consciente, inconsciente, que seria o inconsciente coletivo, né? Isso é debatível, né? Existem várias linhas psicanalíticas, mas dentro da junguiana nós temos o inconsciente coletivo. E desse inconsciente coletivo surgem as principais forças que movimentam a humanidade. Os principais movimentos de transformação da humanidade surgem do inconsciente coletivo. Foi assim com a agricultura, com a escrita, com as religiões. Com o chat GPT. Com o chat GPT.
Ele descobriu, Jung descobriu que, por exemplo, quando alguma transformação muito profunda vai acontecer coletivamente, muita gente começa a sonhar com os mesmos símbolos. Então, dentro da psicologia junguiana, você tem essa simbologia muito profundamente, né? Os símbolos que são usados na bruxaria são símbolos tradicionais da magia e também das ordens que influenciaram a bruxaria moderna. Então, nós temos símbolos que são claramente maçônicos, símbolos... Você, bruxo, bruxa, que é mais purista, pode não reconhecer, mas é verdade. Eles vieram, sim, da maçonaria, porque Gerald Gardner tinha contato com a maçonaria, com a Rosa Cruz. Eles estão em todos os lugares. Já os sigilos, eles são uma ferramenta magística, um tipo de escrita, digamos assim, que utiliza imagens para imprimir alguma coisa na realidade. Então, você vai fazer uma magia, ao invés de você simplesmente escrever, não tem aqueles feitiços escritos no final, abracadabra. Os sigilos são como escritos, mas em forma de imagens, e você os utiliza para imprimir na realidade, aí não necessariamente precisa da ação de uma divindade, etc., o seu desejo para que ele retorne para você. É uma semente, digamos assim. E eles são muito utilizados em todas as formas de magia, inclusive na magística da bruxaria. E eu acho que, nesse caso, as igrejas evangélicas são um pouco mais puristas em relação aos símbolos, mas no catolicismo, por exemplo, usa-se muito. Então, o padre faz o símbolo da cruz no ar. Então, ele está enviando uma energia na sua direção. Sim. Na hora que ele vai fazer a extrema-unção, que o cara morre, pode ver que aquele negócio que tem água benta lá dentro, ele parece muito um maracá, que ele chacoalha e asperge água. Não tinha pensado nisso. Então, meu Deus, sabe, tá usando a mesma coisa que o indígena usa para abençoar, ele usa ali, mas o meu é sagrado, dele não é. E hoje em dia, mesmo nas igrejas, algumas igrejas evangélicas, né, já não mais protestantes, mais puristas, utilizam corredor de sal, rosa sagrada, lenço ungido, né, e outros símbolos, né? Eu lembro que quando eu ainda estava na igreja, uma dessas outras igrejas que não tradicionais, elas começaram a doar, não sei o que eles falam, um martelinho de juiz para causas na justiça. Então, o martelinho era ungido, você dava a sua oferta, né? Você ofertava a Deus, recebia esse martelo e levava para casa e fazia a sua oração batendo o martelo. Isso tudo é uma forma para, né, os bruxos e bruxas de magia, não difere em nada da magia que é realizada dentro da bruxaria. A diferença é que você faz magia em nome do Cristo ou da divindade cristã, ou você faz magia em nome das divindades pagãs ou outros conceitos. Mas é tudo a mesma coisa. Todas as religiões usam sim. Caramba, você já falou de outra coisa que eu vou lembrando. Não, porque, por exemplo, dentro da nossa sociedade existe a figura, né, do pecador ou do infrator da lei e os juízes. Dentro das igrejas tradicionais, também existe o Conselho dos Anciãos. Dentro da Igreja Católica, se você não sabia, existe o Código de Direito Canônico e existe o Tribunal Eclesiástico em toda a diocese. Sim. Existem 3 juízes, normalmente são 3 padres, mas também pode ter um leigo formado em direito e direito canônico. Então existe essa coisa de julgamento, né? Por exemplo, se um casamento foi válido ou não para a Igreja Católica, é dentro do Código de Direito Canônico. Na Igreja Evangélica existe o Conselho de Ancião. Na maçonaria existe os graus, até chegar ao 33 do grão-mestre. Cara, então, sabe, as pessoas julgam sem saber. Mas o julgamento sempre vem de não saber. Porque aquilo que você sabe, você não julga. Né? Pronto. Serve pra mim ou não serve pra mim. Isso eu posso escolher. Quando eu sei, eu tenho a capacidade e o poder de escolha. Mas eu não julgo, porque eu sei. Agora, geralmente você vai... como que eu posso dizer? Se você vai ter aversão
aquilo que você não conhece. Exato. Porque se você começar a observar as semelhanças, ao invés de ficar focando nas diferenças, você vai conviver com isso com muita facilidade. Inclusive com símbolos. Então tem muitos bruxos, principalmente dentro da Wicca, que utilizam o pentagrama. O pentagrama que nada mais é do que um símbolo do ser humano em sua perfeita harmonia, em seu perfeito equilíbrio. Também um antigo símbolo de Vênus, que é a estrela da manhã, né? A primeira estrela a aparecer no céu, a última a ir se deitar à noite. Então, era um símbolo da conexão entre o humano e o divino, mas que foi transformado pelos filmes de terror, pela propaganda da igreja, em um símbolo do diabo Satanás. E agora, muitas vezes, quando principalmente os adolescentes que gostam mais de chocar mesmo, né, andam com o pentagrama, muitos deles sofrem preconceito, que é uma bobagem. Mas... Que é um símbolo que tem nas igrejas, inclusive, se você for na Europa, tem várias igrejas católicas o símbolo do pentagrama. E outra coisa, mas o seu não é sagrado. Agora, a minha estrela de Davi, colocada na minha bandeira, ela é sagrada. Sagrada e inquestionável. Né? Olha, então... a gente vai ter que sair daqui com... Escolta. E outra coisa, se vocês não sabiam, na época da perseguição dos cristãos do primeiro século, os cristãos utilizavam símbolos para poder se identificar. Então, por exemplo, eu sou cristão da igreja de Tessalonicenses, você é um cristão da igreja de Colossenses, e nós nos encontramos na rua em Roma. E eu não posso falar que eu sou cristão e você também não. O que nós fazíamos? Sentávamos na areia, desenhávamos um símbolo de um peixe e aí identificávamos que nós éramos cristãos. Tá aí simbologia. E até hoje, olha, nos carros por aí, você vai ver símbolos assim. Sim. Você vai ver cruzes, você vai ver o Cristo crucificado, você vai ver ele com uma coroa de espinhos, e você vai ver o peixe, que continua sendo um forte símbolo do cristianismo. Símbolos estão em toda parte, né? E para a bruxaria, para além de serem identificadores, eles trazem em si uma espécie de chave para uma conexão com a energia magística que a gente quer alcançar. E penso eu também que os antepassados, isso os orientais falam muito na Seishunoi, por exemplo, os antepassados, eles desencarnaram com a forte ligação desses símbolos. Então, uma vez que você está fazendo magia e busca o auxílio destes seres, sim, você também acaba tendo essa conexão por causa da simbologia, total, né? Eles vão se reconhecer e vão reconhecer o que está sendo feito ali. Além de ser uma questão de respeito com aqueles e aquelas que vieram antes, esses símbolos também são uma forma deles poderem identificar e virem até nós. Essa parte da ancestralidade também é algo muito importante na bruxaria. Antigamente, antes das perseguições, o coven geralmente era uma família, ou a família principal e as famílias que eram serviçais daquela família ou empregadas daquela família. Então era uma coisa muito fechada, muito familiar, e era algo que era passado de geração em geração. Então tinha muito dessa característica ancestral. Cada família tinha seus símbolos. Nem todas as famílias tinham varinha. Algumas famílias, e algumas bruxas contam isso, utilizavam as colheres de pau, que elas faziam a comida lá na lareira, como nós falamos no começo, como varinhas mágicas para mandar energia ou para receber energia. Então, isso conectava você com o seu passado ancestral. Hoje em dia a gente já não tem isso, né? A maioria das nossas famílias é de imigrantes, a gente não tem muito conhecimento de onde elas vieram, quem eles eram, o que eles faziam. Então é difícil para a gente se conectar. De certa forma, esses símbolos nos conectam com os ancestrais de toda a bruxaria, todos os bruxos e bruxas que vieram antes de nós. Tem uma varinha que existia muito forte no Brasil, que normalmente se usava
para corrigir a indisciplina chamada palmatória, né? O pessoal... Essa pode conectar com alguns antepassados. Alguns vão saber o que é. Vai lá, Vanessa. Não, mas Não, é melhor não. Fazer um adendo. Eu também tenho caldeirão e também tenho colher de pau. Olha, caldeirão e colher de pau tá eu vendo, também hein? ainda tenho. Eu espero sinceramente, porque existe muito preconceito, né? Uhum. Eu espero sinceramente que muita gente esteja assistindo isso e muita gente se afaste de mim, porque essas pessoas que vão se afastar são pessoas que eu não preciso na minha vida. Isso, beijo, não me liga. Beijo, me liga, mas eu sou praticante de Wicca. Fiquem sabendo. Duas coisas, uma pergunta minha e uma pergunta que é pra finalizar. Uhum. A minha, por que o gato preto? Ai, gente, essa é uma história que também merecia um programa só pra ele. Pra Vamos gente fazer falar então no sobre Halloween. a simbologia dos gatos. Eu adoro. Bom, eu sou O louco. Egito já usava, né, o gato. A gente tem um negócio. Eu sou louco por gato. Eu tenho 5 gatos, teria 20 se coubessem na minha vida, na minha agenda e no meu apartamento. Os gatos, eles são seres que sempre, desde que eles foram domesticados lá no Antigo Egito, há mais ou menos uns 20 mil anos atrás, foi o segundo animal que o ser humano domesticou, que realmente trouxe para dentro de casa. Nós já tínhamos os ovinos, as cabras, né, e tal, e tínhamos o lobo dentro de casa, e logo em seguida veio o gato. E o gato, ele protegia das pragas que comiam o alimento humano. Então, você tinha lá os ratos, você tinha as pestes, e o gato protegia, inclusive, como eles eram gatos selvagens, protegiam dos escorpiões e das serpentes também. Então, eles se tornaram os protetores do lar. E aí você tem no Egito Baste, que é a deusa do lar, a deusa do prazer, a deusa da música, a deusa da fertilidade, né, da reprodução. Ela é tudo de bom, assim, a mais maravilhosa, e na figura mais poderosa dela, que era Sekhmet, a protetora do próprio faraó. Esses gatos eram tão adorados como encarnações de Baste, que eles, assim, viviam como se fossem realmente faraós. Inclusive, já encontraram várias múmias desses gatos. A família, quando um gato morria, raspava as sobrancelhas, chorava, entrava de luto, como se fosse um membro importantíssimo daquela família, daquela comunidade. Durante a Idade Média, o que aconteceu? Os gatos começaram a ser vistos como seres não confiáveis. Por quê? Tudo que era de dia era de Deus. Tudo que era de noite era do diabo. Você sabe que até mesmo as batatas foram declaradas do diabo? Porque elas cresciam debaixo da terra. Primeiro, elas tinham vindo das Américas, então não era algo natural nem da Europa, nem do Oriente Médio. Não era igual o trigo, que crescia para cima, e o que crescia para cima era de Deus, e o que crescia para baixo era do sete pele. Então você tem até a batata sendo condenada. Nesse meio, né, hipermistificado, amedrontado, etc., os gatos também foram perseguidos. E começaram a associar o gato com a bruxa. Por que associou? É lógico que a bruxa tinha um gato, porque ela não era boba. Ela não queria que um rato viesse e comesse a comida dela, ou trouxesse doenças. Então elas tinham felinos para proteger a casa. Então o gato ficou associado com a bruxa, foi perseguido, muitos gatos foram assassinados com aquelas mulheres que foram acusadas como bruxas, e a partir daí você tem o quê? Na Europa? A peste negra. Né? Que foi Foi diretamente ligado. Mataram os ratos tomaram conta, veio a doença. Veio a pulga do rato e trouxe a doença. Então, hoje em dia, não toquem nos gatos. E o gato preto, né? Claro, porque é a associação da cor negra com a noite e a noite com o que é ruim, o que é uma grande bobagem. Ai, gente. Não, ontem eu fiquei rapidinho. Eu tenho um gato também e minha mãe foi pro Egito e me trouxe de madeira vários gatos. E ela me trouxe um vidrinho de Cairo com a areia do Egito. Aí eu fiquei final de semana fora, cheguei, o que aconteceu? O vidro estava estatelado no chão e a areia espalhada. Não, quebrou o vidro do Egito, aí tem que matar o gato. Brincadeira. Meu gato chama Sammy, o Sammy derrubou o meu vidrinho de areia pra minha filha. Que trouxe muitas lembranças pra ele. Ele tava lembrando. Ele falou, puta, quando eu me encarnei lá... rapidinho, já que é espiritual mesmo, vamos falar.
Minha mãe trouxe esse gato gigantesco, de Sim. madeira lá do Egito. Eu coloquei na mesa. A minha filha é testemunha. Eu levantei esses dias, e eu tenho um gato. Uhum. Levantei esses dias. Minha filha é testemunha, pessoal. Vocês não Minha viram. filha é testemunha. Ela gente. já puxou o fone assim. Esses dias eu levantei meu gato come ração, um negócio de ração em cima da mesa, na frente do gato. Eu falei, Raíssa, você colocou isso aqui? Gente. Não! Quem colocou? O Sami foi lá e deu uma ração pro Deu gato. uma oferenda pro gato. Coisa pra minha mãe. Gente, gato é um Põe animal. câmera em casa, você vai ver ele rezando lá. Eu contei pra minha mãe. Tem uns 20 dias, ela falou assim, aí, ele continua dando ração? Eu falei, não, só foi aquele dia. Foi só pra dar boas-vindas. É. Gente, é incrível, mas assim, mesmo tirando toda a parte espiritual, assistam a um documentário que tem numa dessas plataformas de stream muito famosa aí, que todo mundo tem, que é sobre os gatos, Sushi. gente. Por favor, assistam, que você vai ver. Se você não gosta, pelo menos você vai passar a respeitar. E se você gosta, você vai ficar viciado. Porque gato é tudo de Gato é bom. tudo de bom. Ai, gente, é Eu incrível. teria uns 20 também. Nossa senhora, não posso nem falar, porque se entra mais um, eu que saio de casa. Então deixa pra lá. Tá vendo? Gato é tudo de bom. E é mesmo. Última pergunta minha. Conselhos que você daria para alguém que está começando a explorar a bruxaria? Olha, o primeiro conselho que eu daria é busque conhecer mais, né? Leia tudo que chegar até você, descubra quais são os caminhos que mais se adequam à sua vida, porque existem várias vertentes da bruxaria que são muito legais, mas que na vida moderna já não se adequam mais, né? Para aquela mãe de família que tem que levar os filhos na escola, às vezes uma bruxaria mais tradicional não é muito adequada, não cabe na vida dela, não cabe na agenda dela. Então busque uma forma de se conectar com isso, que caiba na sua vida, que você se identifique. Eu super recomendo A Dança Cósmica das Feiticeiras, que é da Star Rock, que é um livro muito acessível, muito fácil de entender e que traz um caminho para a iniciação dentro da bruxaria, que é assim, um caminho que mais ou menos todos nós conseguimos incrementar ao nosso dia a dia, a nossa vida. O segundo é: não pegue pesado com você mesma, com você mesmo, nos primeiros momentos. A gente tem o costume de querer chegar na linha de chegada antes de dar a partida. Não é assim na bruxaria e não é assim na espiritualidade no geral, né? É algo que vai se desenrolando e se revelando para você à medida em que você também vai se preparando para absorver os próximos conhecimentos, as próximas sabedorias que vêm na sua direção. Então não pegue pesado com você mesmo. E o terceiro é: quando você for escolher, e se você for escolher praticar com um coven, preste atenção se aquelas pessoas são as pessoas com as quais você quer conviver boa parte do seu tempo. Porque o coven acaba virando um grupo, por mais que seja um grupo religioso e o propósito seja outro, você acaba tendo amizades, você acaba compartilhando coisas suas, outras pessoas compartilham com você. Então procure um grupo de pessoas com as quais você se identifique, se sinta confortável, seja bem recebido, seja bem recebida do jeito que você é. Uma coisa da Wicca que eu posso dizer, e principalmente das expressões da Wicca mais modernas, né? É que é uma religião muito aberta e que não julga ninguém, nem por cor, raça, orientação sexual, histórico, cultura, nada. Você chega como você é e o único requerimento é que você estude. Então, veja se o grupo que você está se unindo é um grupo que te aceita da maneira que você é, para mais tarde você não se arrepender. Fantástico. Tem alguma finalização? Não. Yuri, eu queria pedir para você passar para o pessoal, porque nós estamos nas plataformas de áudio, passar a rede social, se alguém quiser
tiver alguma pergunta, alguma coisa que quiser te mandar, onde que eles te encontram. Que legal, gente. Eu tô à disposição. Quem quiser saber mais sobre bruxaria, sobre teologia, um dia a gente volta pra conversar. Sim, com Pode me certeza. encontrar no Instagram através do @YuriGregório, tá? YuriGregório.jardineiro de almas. Mas se você colocar @YuriGregório, você vai me encontrar. Geralmente eu sou o primeiro ali. Tem também o meu WhatsApp, que vocês podem conversar comigo, que é o 17 99670 3077. 99670 3077. E geralmente as pessoas me encontram por esses dois contatos. Você também pode tentar telepatia, mas eu não garanto. Adorei! Não garanto que eu vou estar disponível na linha, então melhor tentar pelas redes sociais. Mais garantido, né? Bem Na hora que mais você não pode responder, garantido. você tá lá, já responde depois. Isso, por favor. Yuri, gratidão imensa por Querido. você ter participado. Foi Eu que muito- agradeço. Foi muito Ai, que legal, não foi? Que legal. Puxa, A gente tem que que chamar legal. ele de novo. Foi O que que você acha disruptivo. de fazer no Halloween? Sim, sim. Bora. Você vai vir caracterizado? Opa, mas, gente, eu já fui caracterizado no shopping de bruxa. Não de Que bruxa. legal. Vestido, salto alto, chapéu, vassoura. Eu não Show. tenho problema, eu adoro Halloween. Agora eu não sei do que eu vou vir, se Cristina Aguilera, Britney Spears. Eu venho de Ótimo. bruxa, eu venho de Ótimo, bruxa. ótimo. Gilvan, você vem também? Venho. Só vem. Demorou, Vem. gente, eu topo. Show A gente de vai bola. marcar. Eu vou ligar pro meu amigo, como é que chama lá, o professor de bruxaria do Harry? Ah, o Dumbledore. O- Não, o o- Snape. Snape. É, o Snake. É. É isso Bora. aí. Gente, só temos que agradecer a você que ficou aqui conosco até agora. Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar o nosso canal Rota Espiritual. Coloque aí nos comentários quais são suas dúvidas, sugestões, que aí a gente encaminha para o Yuri ou num próximo podcast. Pro Halloween. A gente traz aí a tua dúvida, tá bom? Muito obrigado por ter nos acompanhado, um grande abraço e até mais.